eu vou te dar 4 dicas para você fazer um solo vivo aí no seu cultivo da nossa plantinha medicinal. E um solo vivo é garantia de altas produções da sua plantinha. Eu vou te dar essas 4 dicas. Antes disso, eu vou te perguntar uma coisa. O que é um solo? O que é um solo? A gente pode pensar que o solo é aquela camadinha. Pode pensar não, né? Realmente é. É uma camada de 50 centímetros no máximo, onde a gente faz agricultura. Vamos botar 1 metro, vai? Essa camada de 1 metro de solo agricultável, comparando com o globo terrestre, ela é uma casquinha de ovo, muito sensível. E levou milhões, bilhões de anos para ser formada. E em questões de minutos a gente acaba perdendo boa parte dessa camada de solo fértil, de solo vivo, de solo saudável. Então, como a gente construir o nosso solo? A gente sabe que grande parte do solo do Brasil são solos degradados. Como a gente faz o nosso solo? Como a gente constrói o nosso solo novamente? Para ter um solo vivo, para ter uma planta saudável, para ter produções de qualidade, né? Então, um solo, basicamente, ele é formado por 45% de minerais, né? Quase a metade é a parte mineral do solo, né? Formado por nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, uma série de minerais, argilas, né? Uma parte desse solo é formado por espaços vazios, que são ocupados por água e por ar, muito importante para a planta, ter uma raiz oxigenada, né, e por água também, e uma parte pequenininha, por volta de 5%, é matéria orgânica. Mas esse 5% de matéria orgânica, em média, tá, pessoal? Solos que eu tenho aqui, degradados aqui na minha região, não chegam a 2% de matéria orgânica. Não chegam a maioria dos solos que eu pego aqui em análise é 1,5% de matéria orgânica. São solos altamente degradados, pulverizados, né, que vivem à base de fertilizantes químicos altamente solúveis. A gente pega a análise e já sabe que esse solo está precisando de cuidados. Mas, em média, eu tenho 5% de matéria orgânica e 50% de espaços, né? Depende do tipo de solo, ocupado por água, ora ocupado por ar, ok? Mas vamos focar agora nesses 5% de matéria orgânica, certo? O que é essa matéria orgânica, nesses 5%? São resíduos vegetais ou animais em diferentes estágios de decomposição. Isso é uma parte da matéria orgânica. A outra parte da matéria orgânica são os micro-organismos que estão envolvidos ali, né? Também faz parte da matéria orgânica do solo. E são fundamentais para a construção de um solo saudável, certo? São fungos, bactérias, protozoários e nematóides. Os fungos, nem preciso dizer. De uns 15 anos para cá, a gente está constatando que a importância da biologia do solo, a importância desses seres, fundamental para disponibilizar nutrientes para ter um solo saudável. Os fungos, por exemplo, eles podem aumentar a superfície da raiz para absorver nutrientes, eles podem solubilizar nutrientes que antes não estavam solubilizados, eles podem fixar nitrogênio. Isso não são fungos, são bactérias fixadoras de nitrogênio. São fungos que controlam outros insetos e doenças. São fungos que são predadores de outros fungos. São bactérias que induzem a planta a produzir substâncias de defesa. São bactérias que induzem as plantas
a produzir substância de crescimento, promove o crescimento. São protozoários que se alimentam dessas bactérias, que depois morrem e fornecem nutrientes para a planta. São nematóides, predadores de outros fungos. Então, essa teia alimentar do solo que a gente está perdendo com a agricultura convencional. É isso que a gente tem que se atentar. Então, primeira dica é conhecer o seu solo. Aonde você está, né? Que tipo de solo que você tem aí? Se é um solo que tem mais argila, se é um solo que tem mais areia, se é um solo misto, solo que tem mais argila, ele vai reter mais água, solo que tem mais areia, a água vai infiltrar melhor, né? Então, eu já sabendo que meu solo tem mais argila, eu vou tomar cuidado com chuva, vou manter coberto, né? Então, fazer análise, pessoal. Quando você vai no médico, o que o médico vai? Vamos fazer uma análise de sangue em você. Tá lá, aquele monte de coisa, análise de sangue. Aí você leva para o médico fala, ó, isso aqui tá baixo, isso aqui tá alto, tal, tá precisando tomar uma vitamina, tal. É a mesma coisa para o solo. Faz uma análise do solo, né, para saber a análise química, que é a mais comum, química e física é a mais comum, e agora a microbiológica, que é a novidade, entre aspas, que pode fazer conhecer como que está a biologia do solo, como que está essa ciclagem, a reciclagem de nutrientes no solo. Isso é muito importante fazer, conhecer o solo. A questão se o solo está ácido ou não, né? A capacidade do solo em disponibilizar o nutriente, se tem argila, se tem muito barro, se tem muita areia, como eu já falei. Então, super importante, ok? Então, primeiro, conhecer o solo. Segunda dica, depois de conhecer o solo, planejar o seu manejo agroecológico do solo. Solo coberto, fundamental. Coberto ou com cobertura, restos vegetais, folhas e tal. Aí tem as práticas agroecológicas, né? Solo coberto sempre, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Escolher técnicas de melhoria do solo adequadas à sua realidade. Aqui na minha realidade, na minha região, eu tenho alguns insumos que eu acho com maior facilidade, que eu posso utilizar. Isso varia de região para região, mas manter o solo sempre coberto. Aqui algumas dicas de algumas práticas agroecológicas que eu faço aqui. Algumas eu faço com a plantinha medicinal, outras eu faço em horta, né? Plantas de cobertura de solo, cobertura permanente, como esse aqui, a primeira imagem à esquerda, verdinha aí, isso chama grama amendoim. Chama amendoim forrageiro, que a gente conhece, né? Ela cresce no máximo 40 centímetros, 50 no máximo. É uma leguminosa. A raiz dela pode ir até 1,5 metro de profundidade, né? Ela é extremamente recomendada para cobertura do solo. Utiliza muito em paisagismo, né, no Brasil, para fazer barrancos, tal, contenção de barranco. Ela aceita pisoteio, a pessoa pode pisar nela, que ela é muito resistente, ela brota, né? Ela aguenta vários tipos de solo. E você pode roçar ela, simplesmente fazer o plantio direto da sua erva no amendoim forrageiro, né? Usando o amendoim forrageiro como cobertura. Além disso, ela é uma leguminosa que consegue, através de parceria com a bactéria, fixar nitrogênio no solo. Quando a gente respira, a gente respira 70% nitrogênio. Só que esse N gasoso que a gente respira, nitrogênio gasoso, a planta não consegue absorver. Quem faz essa intermediação são as bactérias, fixadoras de nitrogênio, que estão associadas a raízes do amendoim forrageiro. Outra opção é utilizar grama roçada. Pessoal, a grama roçada, eu estava fazendo um cálculo aqui, um campo de futebol típico, você roça ele 3 vezes por ano. Cada roçada de um campo de futebol, ele produz em média 4.000 quilos de grama. Ah, Fábio, mas esse 4.000 quilos aí é com água. Sim, a grama fresca. Mas isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Porque você está
Vamos supor que a grama tem 50% de umidade. Então, em 4.000 quilos, você vai ter aproximadamente 2.000 litros de água, né? Em 1 quilo de grama, você vai ter 500 ml de água. Que depois que essa água parte dessa água, quando você faz a cobertura do solo, parte dessa água o solo vai absorver e parte dessa água vai evaporar. A grama vai começar a secar e vai começar a formar uma cobertura ali em cima, evitando o atrito das gotas de chuva. É muito importante, além dos nutrientes que vão ser disponibilizados. Outra opção, também que eu uso aqui no cultivo, são bioinsumos de baixo custo. Aqui nessa foto é a gente fazendo uma solução de micro-organismos da mata. Aqui é o processo de multiplicação, depois daqui a gente dilui 10 vezes e aplica no solo e depois na planta também, que dá muito resultado, chama solução de micro-organismos, né? Faz parte do planejamento, são só algumas dicas. Outra dica dentro do planejamento é ter sempre áreas de descanso, chamado técnica de pousio. Se você tem uma área relativamente grande, você planta numa parte e faz o descanso nas outras, faz o tratamento do outro solo, para poder aumentar a qualidade daquele solo. Vou dar um exemplo, olha só. Essa foto aqui, esse quadrado aí, mais ou menos quadrado vermelho aí, é de uma área que a gente está planejando o cultivo outdoor. Essa área ela tem aproximadamente 1.800 metros quadrados. Eu dividi essa área em 4 partes. Cada parte aproximadamente 600 metros quadrados. Né? Dividi a área número 1, número 2, número 3, número 4. Então, na área número 1, eu vou preparar essa área para o plantio. Ela cabe aí aproximadamente 325 plantas da nossa plantinha medicinal, ok? Então, enquanto eu estou plantando, estou fazendo um ciclo na área 1, eu vou deixar a área 2, 3 e 4 em pousio. Eu posso entrar com plantas adubadeiras ali nessas áreas. Essas áreas vão ficar descansando e depois eu vou fazer a rotação. Acabou o ciclo na área 1, eu passo para a área 2 e faço o tratamento na área 1 e a 3 a 4 está descansando. Tá bom? Esse é o exemplo do manejo agroecológico. Se eu plantar a área toda, às vezes eu não preciso dessa quantidade de plantas no momento. Eu vou fazendo esse tipo de planejamento que eu faço com o cultivador. Tá certo? Terceiro ponto, se eu não me engano, é reduzir os custos de cultivo. Aprenda a fazer os seus próprios bioinsumos. Tenha o poder de escolhas. Quando eu falo em bioinsumos, eu estou falando biofertilizantes e biodefensivos. Não dependa só do mercado para comprar o seu bioinsumo. Que você só depender do mercado, tira a sua autonomia e tira a soberania do cultivador. Você tem que aprender a fazer os seus próprios fertilizantes com o que você tem na região, barato. É o que a gente faz aqui. E é o que você vai aprender com a Universidade Orgânica. Vai aprender com a gente. Se você quiser aprender a ter um cultivo realmente agroecológico, um cultivo limpo da sua plantinha medicinal, o link está na descrição para você fazer parte da Universidade Orgânica, que a gente tem vários outros conteúdos, tem um curso completo, na verdade é uma formação continuada para você ter acesso. O link está na descrição do vídeo e está também no comentário fixado. Não complique o seu cultivo. A erva é rústica, não é exigente em altas doses de nutrientes. Nossa plantinha, pessoal, é muito rústica, principalmente cultivada em outdoor. Cultivada no seu habitat natural, né? Ela expressa todo o seu potencial, ela é muito rústica, ela aguenta altas temperaturas, aguenta, às vezes, excesso de água, né? E não é exigente muito em nutrientes. Não complique, não faça as coisas mais simples, né? Utilize recursos locais ou regionais para fazer a sua adubação aí. E o quarto ponto e último é medir para melhorar. Hoje a gente tem 2 tipos de análise, que eu falei lá na primeira conversa, no primeiro slide, né? Eu tenho análise química e física, que tem todos esses parâmetros aí,
Às vezes você não é obrigado a conhecer, a saber, a ler, interpretar esses parâmetros, mas se você quiser uma consultoria para o seu cultivo, entre em contato com a gente tem os contatos aqui, pode mandar mensagem, que a gente dá uma consultoria para vocês aí, né? A interpretar, a fazer todo o planejamento do seu cultivo com segurança jurídica, que é importante. Então, a gente tem análise química e física que dá os aspectos químicos ali do solo. A quantidade de nutrientes, de fósforo, de potássio, a capacidade daquele solo em disponibilizar nutrientes, né? A acidez do solo, o pH do solo, né? E qual tipo de solo que é, se é um solo mais argiloso, mais arenoso, se é um solo misto, isso tudo dá na análise química e física. E eu tenho uma análise agora, que é a novidade, né, entre aspas, que é a microbiológica, que é essa aqui, análise da cadeia alimentar do solo, a Soil Food Web, né, que dá um resultado de quando o seu solo está saudável, né? Qual é a saudabilidade, qual é a atividade microbiana do seu solo? Seu solo, qual é a relação entre fungos e bactérias? Aí, sabemos que a relação de fungos e bactérias acima de 1, o seu solo está ó. Se tiver abaixo de 1, tem que acender a lâmpada amarela, o sinal amarelo, um alerta, que o seu solo não está bem cuidado. Alguns tipos de micro-organismos também, como algumas bactérias que só sobrevivem em baixa quantidade de oxigênio, dão a entender que o seu solo está compactado. Ou está com pouco oxigênio, ou está com muita água, né? Um solo encharcado. Isso é análise microbiológica. Quais são os seres ali, tanto os micro ou macro-organismos que estão presentes, que indicam que o seu solo está saudável ou não. Então, esses 4 pontos é fundamental para você ter aí, construir o seu solo saudável. E se você ficou aqui até esse momento com a gente, é sinal que gostou do conteúdo. Se inscreva no canal agora, dê o seu joinha, né, comente aí e faça parte da Universidade Orgânica, que a gente está aqui para ajudar os cultivadores de forma segura a cultivar a sua erva limpa, sem venenos agrícolas e adubos químicos sintéticos. Limpa, sem veneno e agroecológica. Saudações agroecológicas e até o próximo vídeo.